Então nós temos que a homossexualidade tinha então essa questão de um estado de doença, de um transtorno sexual. Era encarado como um transtorno sexual. Então um homem ou uma mulher que tinha desejo sexual por alguém do mesmo sexo, então era portador deste transtorno. Aí a palavra mudou novamente. O termo que começou a ser usado é homossexualidade. E houve uma mudança desse sufixo ismo para dade, e é interessante porque se tornou um transtorno. Se tornou um transtorno de comportamento. E eu quero chamar a atenção nessa questão, rapidamente, porque veja que de doença foi caracterizado como comportamento. Houve, digamos, entre aspas, uma evolução pejorativa, nesse caso no sentido da não aceitação. Então, não é mais uma questão de doença, mas um comportamento. A pessoa passa, então, a adotar um comportamento ou outro. E o termo hoje utilizado juridicamente pelos juízes, advogados, médicos, entre outros, é a homoafetividade. Fobia, o que caracteriza? Na questão de paridade. Fobia, o que caracteriza uma fobia? São sentimentos e atitudes negativas em relação a lésbicas, gays, bissexuais e, em alguns casos, contra transgêneros e pessoas intersexuais. As definições referem-se variavelmente a antipatia, desprezo, preconceito, aversão, medo irracional. Um medo irracional. Algo assim, violento e impactante. Então nós não podemos dizer, necessariamente, que alguém que é contra a prática do homossexualismo, por exemplo, nós, crentes, tem necessariamente homofobia. Porque podemos conviver muito bem lado a lado com um homossexual, devemos inclusive amá-lo, em termos bíblicos, mas nós não aprovamos a sua conduta. Então nós temos que deixar claro que é uma distinção muito grande. E quando nós vamos entrar finalmente na questão da PL 122 de 2006, ela não utiliza em nenhum momento a prática de homofobia. Ela utiliza uma linguagem de prática de discriminação. Você vai beijar um outro e segurança, vem cá, não pode beijar. A questão não é permitida a conduta neste estabelecimento a ninguém. Agora, se com frequência, jovens, ao sair do culto, no pátio das suas igrejas, vocês começam a trocar beijos públicos, isso é notório, isso é fato, e um casal homossexual chega nesse mesmo pátio e começa a se beijar, e você diz, não, peraí, pastor, o pastor está permitindo que um casal heterossexual se beije, você não pode restringir o casal homossexual. Outras questões a se pensar, manifestação afetiva não é só beijo. Quando a gente diz beijo, um pouco mais pesado, creio que não haja, nunca mais vi nas igrejas, infelizmente no passado eu cheguei a ver, esse tipo de comportamento. Mas, no entanto, casais de mão dada é comum. Na lanchonete ou na saída da igreja, marido e mulher abraçados, é comum. Às vezes, até uma manifestação de um carinho no cabelo da esposa, comum. A questão é que nas áreas onde não é feito o culto, por analogia à questão tributária, pode ser aplicada a questão da homoafetividade. Nós não podemos ser impedidos de impedir um casal homossexual no pátio de uma igreja de trocar carícias ou andar com um casal. E aí nós vamos ter um problema na questão de testemunho. Porque a liberdade religiosa, a liberdade de culto é para o espaço de culto. Não se destina às partes, dependendo de como for a disposição disso, as outras partes do prédio da igreja. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe alguns artigos que eu vou chamar a atenção, que é o artigo 7 da PL 122, que altera a lei.
Impedir, restringir a expressão e a manifestação de atividade em locais públicos, eu já falei. Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão homossexual, bissexual, transgênero, sendo estas expressões manifestas permitidas aos demais cidadãos ou cidadãs. Então, esse aqui foi o artigo que eu já trouxe. Passo o próximo, por gentileza. Artigo 20. Praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou vexatória de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. Bom, o Código Penal ele já traz uma tipificação para esse tipo de crime. Não especificamente ao crime de homossexual, em relação ao homossexual, mas a prática de qualquer violência. E o homossexual está protegido por essa lei atual porque, se for por um motivo torpe, e o juiz entender que agredir alguém fisicamente por motivo torpe, seja agredir um homossexual seja motivo torpe, então vai ter uma qualificadora e um aumento de pena. Então, no que diz respeito à violência, a PL 122, e é um dos principais argumentos, a violência, para ela ser confeccionada, ela não precisaria ser feita, redigida, porque já há uma lei que coíbe a violência, mas o difícil vai ser identificar o que é ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. O que é, e Silas Malafaia, eu vou ter que citá-lo, ele questiona isso e tem razão. O que é ordem filosófica? O que é a ordem psicológica? Até que ponto? E eu não estou me referindo aqui a local de pregação, mas estou dizendo em trabalhos de rua, ministérios de evangelismo que usam teatro de impacto. Evangelismo, programações de evangelismo, o que isso vai trazer? Porque o que define exatamente o que é uma ordem filosófica? Não uma lei que define isso. Eles vão ter que pegar isso nas definições sociais, sociológicas, até mesmo filosóficas, para distinguir isso. E aí é que eu chamo a atenção a um perigo que pouco se fala. Está muito em voga a PL 122, mas eu queria chamar a atenção nessa questão cultural e até a questão dessas aprovações da União-Estado. Quando a gente pega o Código Civil, parte do direito de família, e vamos conversar sobre a questão do casamento, a lei é clara que para casar precisa ser um homem e uma mulher, sexos diferentes. Só que existe uma outra maneira de você formar casais no país, que é através da união estável, formar uma família. O casamento é uma delas juridicamente, e juridicamente, e não biblicamente, é a união estável, onde também deveria ser um homem e uma mulher, nas mesmas condições para se casar, se juntarem. E como é que ficavam os homossexuais até então? Os homossexuais, eles se formavam numa sociedade de fato. E essa sociedade de fato é caracterizada por uma questão econômica. Então eles tinham um reconhecimento de uma sociedade de fato com fins econômicos, para você gerir um patrimônio comum. Mas como as questões de ordem moral, ética, filosófica e até psicológica foram sendo alteradas na sociedade, e não é pela maioria, mas querem fazer parecer que é pela maioria, TV Globo começa a mostrar novelas com essas questões homossexuais, essa aceitação vai cada vez ficando mais atraente, essa conduta. Ora, aquilo que hoje não é ético e não é moral, daqui a 10 anos pode vir a se tornar ético e moral. O inciso 4º do artigo 5º diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. O inciso 5 é assegurar o direito de resposta proporcional ao agravo. Ou seja, dependendo de como o irmão for se expressar, ele vai, além de ser taxado como crime,
Você vai ter também a implicação civil de uma indenização. E são invioláveis o direito da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas segurada a indenização. É recíproco. É recíproco. Olha, se a Constituição Federal me garante a liberdade de expressão, contanto que eu não invada a intimidade, e aí nós temos que, não vai dar tempo, mas seria uma discussão interessante, porque recentemente foi dada uma decisão judicial de tirar um outdoor com versos bíblicos a respeito da homossexualidade, por entender que feriam a imagem, feriam a honra de determinado grupo. Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, nós temos que ficar de olhos abertos. Em que aspecto? Social. De não começarmos a aceitar estes termos com uma passividade. Porque a questão vai além do relacionamento. Não estou dizendo para atacarmos a questão do homossexual, e aí não é minha seara, é o pastor que vai pregar, mas eu estou dizendo que, como sociedade, como igreja, nós precisamos nos manifestar. Precisamos, de fato, falar, olha, senadores, e foi a senadora Marta Suplicy que deu vida novamente a este projeto, nós não concordamos. Só que existe uma manipulação em relação à mídia, dizer que isto é um fruto de uma massa. Não é uma massa, é uma minoria. Porque fora a reclamação, o protesto das igrejas evangélicas, houve também a reclamação e o protesto de grupos sociais. No entanto, esses protestos não foram televisionados. Você os encontra no YouTube, mas você não encontra televisionados. Tem uma estatística muito interessante aqui, de que da questão da violência dos homossexuais. São 200 crimes por ano no Brasil. E essa é uma das desculpas de você ter uma lei específica para um grupo específico. Acontece que não há uma preocupação de fato com a violência em geral. Porque se nós formos pegar 200 atos de violência, não homicídios, violências contra homossexuais no ano, e pegar a taxa de violência cometida contra a mulher, contra o ser humano em si, você vai ver que essa taxa é bem diminuta. A questão não é proteger em si uma minoria de um grupo, a questão é proteger o cidadão como um todo. Isso é que deveria visar a legislação. Porque tratar com igualdade, você precisa, para ter igualdade, você precisa tratar os desiguais de maneira desigual para essa igualdade. Quando eu começo a trazer à tona a questão da homossexualidade, que começa a criar uma lei específica para proteger, eu estou dizendo que aquele grupo, por alguma razão, não consegue se defender sozinho ou precisa de medidas cautelatórias. Só que isso faz com que a sociedade fique tão presa, um contato tão direto na televisão, nas escolas, com o kit gay que foi vetado, mas está sendo ainda fomentado isso. A minha filha, de 7 anos, já começa a questionar, porque na escola isso é exposto. Nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que nos posicionar como membros de uma sociedade, principalmente como crentes. E o pastor Damárcio, que vai trazer a palavra, vai falar isso com maior propriedade. Mas, irmãos, temos que ficar atentos, porque talvez imediatamente nós não corramos muito perigo. Mas, se a ideia filosófica, psicológica, sociológica da sociedade começar a aceitar este ato como algo normal, porque é um ato de escolha e isso fere o direito de liberdade, aí sim nós vamos ter problemas. Aí sim, penso eu, vamos ter que começar a ter perseguições, porque o grupo de intolerância vai passar a ser nós, e não mais a sociedade. E medidas vão ter que ser tomadas, restringindo publicações de livros, restringindo a área de culto, mesmo porque, infelizmente, já existem igrejas evangélicas constituídas e formadas por homossexuais.
Fica o alerta. Fica o alerta para verem quem são os legisladores, conhecerem o plano de governo dos legisladores.